Assista agora, pela TV Câmara, mais um programa Visita ao Presidente. Vamos lá, uma boa tarde a vocês. Estamos aqui com mais O Presidente Convida. Hoje nós estamos recebendo a doutora Daniela, do PROCON, né, de Assis, e vamos tentar esclarecer algumas dúvidas que eu tenho, algumas dúvidas que vocês têm, e ela vai estar passando para nós o dia a dia, como funciona, quais são as maiores reclamações, as queixas e aonde está situado o PROCON. As suas considerações iniciais. Primeiro, muito obrigado por ter aceitado o convite, né? E é um prazer para a Câmara Municipal recebê-la aqui hoje, nessa tarde. Obrigada, Valmir, obrigada a toda a Câmara Municipal, né, que sempre trabalhou junto com o PROCON, né, sempre tá junto com a gente para as fiscalizações, para as pesquisas, né, toda vez que a gente precisa, que os vereadores também precisam, nós estamos à disposição. É um prazer estar aqui, obrigado para todos os telespectadores. E a gente está aqui hoje para esclarecer algumas dúvidas, né? Pontuar para as pessoas onde o PROCON está localizado, como é que a pessoa faz para fazer a reclamação, como ela chega até o PROCON, porque às vezes ainda tem essa dificuldade, como é um pouquinho do nosso processo, do nosso procedimento dentro do PROCON. Enfim, estamos aqui à disposição. Então vamos lá. Primeiro, para desmistificar, o que é o PROCON? Isso é uma lei? Foi estabelecida há quanto tempo? O que é o PROCON? Na verdade, o PROCON é um órgão de proteção e defesa do consumidor. Isso há 40 anos atrás, o PROCON era pró-consumidor, por isso que ele ficou PROCON, entendeu? E aí, enfim, esse nome pegou, muita gente conhece, e aí continuou esse nome. Mas com o Código de Defesa do Consumidor, que é uma lei federal que entrou em vigor em 1990, hoje nós temos um órgão de defesa e proteção do consumidor, né? Então hoje a gente abrange um pouco mais, além da proteção, né, de divulgar direitos, divulgar obrigações, de divulgar o que o consumidor pode ou não pode, também temos a questão da defesa. Que se uma empresa descumpre o que está no Código de Defesa do Consumidor, o órgão PROCON faz a defesa do consumidor, faz a sua defesa num processo, faz a sua defesa fazendo uma autuação na rua, com os seus fiscais, a gente faz pesquisa de preço para poder trazer para o consumidor essas informações, e hoje nós temos esse órgão, que aqui em Assis é um órgão da Prefeitura Municipal, mas devidamente conveniado com a Fundação PROCON São Paulo, que é estadual, e o DPDC. O DPDC é o Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça. Então, hoje o PROCON de Assis, ele é devidamente conveniado com o Ministério da Justiça, nível federal. E as denúncias, Daniela, sempre partem por parte de uma pessoa física? Sempre para vocês atuarem, é necessário que alguém vá lá formalizar isso? Ou às vezes não? Às vezes o próprio PROCON, por iniciativa própria, pode agir? Como que funciona? Eu, Valmir, quero reclamar, por exemplo, de um órgão, né? Ou seja, ele de iluminação, de água, alguma coisa que não está bem. Eu vou lá ou entro em contato. Mas se o PROCON sabe de alguma irregularidade, vocês podem estar agindo de ofício? Sim, podemos sim. Se houver alguma irregularidade que o PROCON fique sabendo, tanto que a gente aceita denúncia anônima, você não precisa necessariamente se identificar para fazer uma denúncia, a gente pode ir até o local para fazer a devida fiscalização, abrir o procedimento e aí, enfim, até chegar em algumas sanções previstas pela lei, como autuação da empresa, regularização, prazo para regularização da situação que está contra o código e, enfim, em último caso, até uma suspensão do alvará de funcionamento da empresa. Mas é claro que o que acaba acontecendo é que, infelizmente, as empresas que descumprem o Código de Defesa do Consumidor acabam trazendo um prejuízo para o consumidor, um prejuízo específico para o cliente. Para a gente poder cobrar da empresa aquele valor específico, aí, Valmir, a gente precisa que a pessoa vá até o PROCON e se identifique, porque a gente não consegue fazer de ofício algo que é específico para o caso dela. Entendi. Então, temos alguns casos que nem a gente faz pesquisa de preço ou fiscalização de qualidade de combustível e impostos. Isso a gente faz de ofício.
né? E não faz exatamente a pedido de um consumidor específico. Mas a maioria das reclamações, e a nossa demanda hoje está muito grande, hoje nós atendemos de 500 a 600 pessoas por mês. Né? Então, e temos um índice muito bom, o índice de resolução do PROCON de Assis fechou agora o mês passado em 90,2%. 90% das pessoas que vão até o PROCON conseguem ter seu caso resolvido. O índice nacional é 86%. Nós estamos acima do índice nacional. Então está perto de 30 atendimentos dia, se considerar exatamente, de segunda a exatamente. sexta, né? Se a gente considerar de segunda a sexta, 30 atendimentos ao dia. E Daniela, ainda a reclamação de telefone, de combustível e o que mais? Então, Valmir, a gente tem um ranking. Isso, a gente tem um ranking nacional e o PROCON de Assis não sai fora do ranking nacional. A gente segue... por aí mesmo, a telefonia ainda é o primeiro lugar. A telefonia é o top, infelizmente. Talvez algumas pesquisas do PROCON demonstram que até pelo número de consumidores que são atingidos por esse serviço. Sim. Então, assim, hoje todo mundo tem pelo menos um celular. Hoje todo mundo tem um telefone na sua casa, ou tem 2 celulares, ou tem... Hoje a telefonia vem de televisão, vem de sinal de televisão, né? Vem de sinal de internet. Né? Então, assim, aumentou o número muito grande, o leque é muito grande de serviços. Consequentemente, eles continuam no top das reclamações. Então, nós temos primeiro as telefonias, depois da telefonia vem os serviços financeiros. Ah, é? Infelizmente, banco, financeira. Então, nós temos vários casos de contratos de empréstimo que tem falsificação de assinatura de consumidor. Aquele empréstimo consignado, que aquele senhor de idade, que às vezes tem dificuldade em ler um contrato ou dificuldade em entender o contrato, ele tem, além da contratação do empréstimo, ainda tem contratação de seguro de vida, tem contratação de seguro para não pagamento das parcelas. Né? Exatamente. Eles vão incluindo. Não tem algo assim que eles fazem, às vezes até sem autorização do INSS para consignado? Sim, até porque hoje, Valmir, existe uma lei que proíbe qualquer tipo de débito acima de 30% do seu salário, de 30% da sua renda, e 5% também da sua renda é reservado para dívidas no cartão de crédito. Então, para ser um pouco mais didático, vamos juntar tudo. 35% da sua renda pode ser comprometida com empréstimos. Depois disso, ou com cartão de crédito, depois disso, não pode mais comprometer a renda do cidadão. Até para evitar que essa pessoa entre num círculo vicioso tão grande que ela não consegue mais pagar sua dívida. Mesmo com o usuário manifestando interesse, querendo, a legislação não permite. Não permite. O banco, a financeira, o INSS... está correndo o risco de... Corre o risco de ter que reparcelar essa dívida. É óbvio que o consumidor não vai ganhar esse dinheiro. Mas... Ele tem que pagar. Mas vai reparcelar essa dívida a perder de vista... Porque não obedeceu os 30%. Isso, 30 mais 5%. E hoje o que acontece? As financeiras, eles fazem esse tipo de empréstimo e aí eles colocam como débito em conta corrente em vez de fazer consignado no INSS, porque o INSS bloqueia. Entendi. Mas quando você faz débito automático, o banco não consegue ter essa... Nem pode, porque é quebra de sigilo bancário. Ele não consegue ficar olhando, olha, debitou isso, debitou aquilo. Se o consumidor realmente assinou, as financeiras passam e vai debitando. Eu atendo gente no PROCON que ganha um salário mínimo, que hoje dá 939. 939, o nacional, o nacional, 939, e tem como dívida R$800 por mês. Foge totalmente. Ele não consegue pagar água, ele não consegue pagar luz, são coisas mínimas para você viver dignamente. Ele não consegue fazer uma compra no supermercado, que ele precisa sobreviver, ele precisa comer, entendeu? Muitas vezes não consegue pagar aluguel, porque tem gente que paga aluguel. Então, aí, esse tipo de reclamação, ele fica em segundo lugar pelo tanto de gente que está sendo prejudicada. Então, a principal dica que a gente dá, principalmente para as pessoas que são pegas na rua, né? Gente oferecendo dinheiro fácil. Cuidado com aquelas placas que tem em financeira. Aqui a gente não consulta seu nome, aqui a gente não procura se você tem protesto. Quanto mais fácil de emprestar o dinheiro, as chances de ter problemas são maiores. Porque uma empresa que funciona séria, ela precisa receber.
Se ela precisa receber, ela faz consulta de crédito. Ela não vai emprestar o dinheiro para qualquer um, entendeu? Então, tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa. Lê certinho o que você está assinando. Se você não sabe ler, ou se você tem dificuldade para entender, pega a cópia do contrato, leva até o Procon. A gente vai analisar para você antes de você assinar. Porque Perfeito. depois que assinar, Valmir, é muito complicado. Muito boa orientação, né? Deu dúvida, se não tem um familiar ali que entenda, leve até o Procon. Agora, uma outra coisa que eu gostaria que você abordasse e para mim não esquecer, é a questão da fila de banco. Pois é, vamos. Inclusive, nós como vereadores, às vezes é uma coisa que não é o dia a dia, mas é comum chegar essa reclamação. Poxa, vocês não têm como fazer uma lei, vocês não têm como fiscalizar, porque a gente fica lá 1 hora, 2 horas e não atende, né? E a gente sabe que existe uma legislação, Sim. A gente sabe, inclusive, que tem exceção para dias de pagamento, tem toda uma regra. Exatamente. Mas parece, isso já é uma opinião do Valmir, Claro. parece que os bancos querem que use muito o caixa eletrônico, né? Então direciona tudo para o caixa eletrônico. Aí a pessoa chega lá, não sabe, né? Tem medo, desconhece e ainda quer usar o caixa convencional. E ali fica 15 minutos, 20, 1 hora. Como é que funciona? A primeira coisa que Porque a gente as pessoas falam, reclamam, mas não vão no órgão, né? Não fazem a reclamação. Exatamente. A primeira coisa que a gente precisa ressaltar é que, assim, a gente tem hoje no Procon um fiscal e assim, não tem como o fiscal sair do Procon para fiscalizar todo dia o banco, Sim. entendeu? E tem um problema, gente. Nós vivemos numa cidade pequena. Os bancos já sabem que eu sou do Procon, que o nosso fiscal é do Procon. E a hora que a gente chega no banco para fiscalizar, brota funcionário de tudo quanto é lugar para que o cronômetro nosso não pegue os 15 minutos que a lei fala, os 20 minutos que são véspera e pós-feriados. Então, o ideal, a gente sempre pede isso. O consumidor ele tem direito a ser atendido no caixa pessoal. Ele não é obrigado a ser atendido no caixa eletrônico. Se ele quiser, se ele achar que é mais rápido, se ele achar que é mais fácil, ele vai no caixa eletrônico. Se um funcionário acompanhar ele até o caixa eletrônico para ajudar, também pode ser uma opção. Mas mesmo assim, se ele quiser, ele vai para dentro, vai para o caixa pessoal. No caixa pessoal, o banco é obrigado, por norma do Banco Central, a dar uma senha quando você entra na fila. Nessa senha tem que constar o horário que você entrou na fila. Normalmente consta. Normalmente sim, mas olha lá se o horário está batendo com o teu relógio, olha no celular, vê se está batendo o horário. Entrou na fila. A hora que você for atendido, a caixa que te atendeu, o caixa que te atender, ele vai ser obrigado a autenticar o horário que você foi atendido. Isso também é norma do Banco Central. É obrigatório. Autenticou aquilo, você pode pegar aquela senha, aquela autenticação e ir até o Procon. Porque às vezes fica difícil, às vezes o pessoal também faz essa reclamação para nós. Porque, vocês não vão todo dia. Não tem condições de eu tirar um funcionário, né, do Procon, do atendimento do Procon, para ir todo dia no banco. E a hora que a gente chega, parece brincadeira. Mas aí tem um monte de funcionário que não estava lá, o pessoal da fila fala isso para nós, Valmir. Fala, nossa, vocês chegam, enche todos os funcionários. Então, às vezes, é melhor, até para a gente ter uma autuação mais severa em relação aos bancos, é melhor o consumidor levar para nós essa autenticação, a gente registra a reclamação e aí já consegue fazer a autuação, que é uma multa pecuniária. Na primeira vez, Daniela? Não, a primeira vez a gente notifica. Cabe uma notificação. Isso, cabe uma notificação. Tá. Depois da notificação, a gente já faz a primeira autuação. A residência deve ser com qualquer outra pessoa. Qualquer outra pessoa. Não precisa ser o mesmo reclamante. Não precisa. Não precisa ser o mesmo reclamante. Não tem máximo de horário. Então, a reincidência... Para ficar didático, então. Eu vou lá hoje, né? Marquei no tempo, extrapolou meus 15 minutos de um dia normal. Isso. Registrei lá, fiquei 35 minutos. Está registrado, me dirijo até o Procon e faço uma reclamação. Isso. Ponto. Aí o Procon vai tomar as providências legais, vai encaminhar a notificação para o banco, vai aguardar até mesmo o direito de defesa do banco, etc. Sim. Aí amanhã o Márcio vai lá no banco e passa pela mesma situação. Mesmo problema. Ele vai lá, registra, leva para você. Já deu reincidência. Já deu reincidência. Já. Aí você não está comunicando o banco. Nessa reincidência, inclusive, nem cabe mais defesa. Nessa reincidência, a gente já manda a primeira autuação.
Entendeu? Porque a gente autua 2 vezes. Na verdade, a autuação, inclusive, sai direto da Prefeitura Municipal porque é um título executivo. Então, vem a autuação... Valor, você pode dizer o valor dessa autuação? Posso. A primeira autuação é de R$30 mil, a segunda autuação é de 60, mas esses valores são base. Então, esses valores, eles podem aumentar ou diminuir pela quantidade de reclamações, porque às vezes no mesmo mês eu tenho 3, 4 reclamações. Por isso que é importante, quanto mais gente reclamar, melhor. Este ano de 2017, já houve multa em banco? Não, ainda não. Ainda não. E por falta de pessoas e reclamar, ou se está tudo bem? Não, nós tivemos uma única reclamação registrada. Então entende que, teoricamente, está tudo bem. Tá tudo bem, exatamente. Né? Esse é o problema. Essa é a impressão que passa. Mas mesmo assim, eu já pedi para o fiscal fazer. Nós fizemos uma fiscalização nos bancos agora no mês passado. No começo... Mês passado não, desculpa. Hoje ainda é maio. Maio. Nós fizemos agora em maio. Passamos nos bancos, mas no ato da nossa visita não teve irregularidade. Não constatou. Mas isso não significa que não existe. É isso que é importante. O consumidor está lá, pega o seu documento, exige o seu documento. Nós temos o 0800 do PROCON, você pode ligar na hora do seu celular, da fila do banco, entendeu? Que a gente pode pedir para o fiscal ir lá, a gente pode orientar você a como se comportar lá na fila, a como exigir a sua documentação, e aí você pode registrar a sua reclamação. Ainda dentro do banco, uma outra reclamação que não é pontual, porque eu já vivi isso e outras pessoas da minha convivência também viveram. Você chegar no banco o banco fecha às 16 horas, não é isso para o público? 15 horas. 15 tá. horas. Após 15 horas, banco fechado para o público, aí automaticamente você tem que ir no caixa eletrônico. Sim. Para pagar, sacar, aí não tem dinheiro. Aí você vai do outro do lado, não tem dinheiro. Aí você vai. Quer dizer, o banco pode se reservar o direito de não ter dinheiro em nenhum caixa? Quer dizer, eu tenho dinheiro meu guardado lá, o banco fechou, eu preciso de dinheiro e eu não tenho dinheiro ali no caixa. Hoje, como norma de segurança... Eu posso reclamar para o PROCON isso no dia seguinte? Pode reclamar para o PROCON e, eventualmente, o PROCON atende até às 5 da tarde, eventualmente, se tiver já fechado, você pode e deve registrar uma reclamação no 0800 do Banco Central. Perfeito. Porque o 0800 do Banco Central, como ele atende 24 horas, você pode registrar a reclamação. E esse número 0800 está disponível em todos os bancos, né? Ali, sim, é obrigatório. Próximo aos caixas eletrônicos, a gente sabe que tem ali o 0800 obrigatório, né? Então, como às vezes o consumidor... Ou no cartão também da pessoa, no né? próprio cartão do banco tem o 0800 do banco, que também é legal vocês registrarem, porque fica... Toda vez que a pessoa vai no PROCON, a primeira coisa que a gente pergunta é se ele já falou com a empresa, se ele já tentou resolver com a empresa, né? Porque realmente falhas acontecem. Sim. A gente sabe que falhas acontecem em qualquer lugar. Então, a gente tenta um primeiro contato com a empresa, a gente tenta resolver de uma forma amigável, e se não tiver jeito, a gente abre o processo, enfim, aí vai ter as penalidades da lei. E essa primeira parte, nós já estamos, o tempo ele é rápido, né? Mas finalizando essa primeira parte ainda com o banco, fala um pouquinho para nós como que o PROCON orienta a proteção de venda casada. No caso, eu abro uma conta e já querem que eu compre o seguro, quer que eu compro uma aplicação mensal, querem que, sabe, aquelas isso não pode, Valmir, aquelas coisas que insistem, cada vez que você vai lá, mas você já tem isso. Sorteios de plim-plim, din-din, né? Eu evitei de falar nome para senão direciona para um banco X, né? Não, mas esses nomes são meio que populares, Mas na verdade, assim, a partir do momento que você é obrigado a comprar algo ou aderir a um serviço que não é aquilo que você escolheu especificamente, a ideia é se negue a fazer e procure o PROCON. Sim. Porque, em regra, toda vez que você é obrigado a comprar aquilo que pode ser vendido separadamente e está sendo obrigado a você, ou seja, eu posso abrir uma conta corrente sozinha? Posso. Eu sou obrigada a abrir um seguro junto? Não. Existe essa possibilidade. Então, eu não posso ser obrigada a fazer. Oferecer, ele pode, né? Sem problema. Ninguém está criticando também, né, os funcionários na questão do livre comércio. E às vezes é um bom negócio. Não pode estar inserindo isso como condição para você abrir uma sem conta, dúvida. Né? E às vezes é um bom negócio. É importante falar isso, Valmir. A gente faz um empréstimo para você, mas você é obrigado a fazer um seguro. Não é obrigado a fazer seguro. O que tem alguns casos que você tenha que fazer um seguro, isso por causa da proteção ao bem, você vai fazer um financiamento de casa própria. Hoje eles exigem um seguro. Mas você não precisa necessariamente fazer o seguro dentro do banco. Você pode pesquisar uma seguradora credenciada da SUSEP e levar o seguro até o banco.
vai fazer um financiamento de veículo. Você tem que fazer um seguro porque aquele veículo garante o pagamento do seu financiamento. Empréstimo pessoal, não. Mas financiamento de casa ou de veículo, eles podem exigir um seguro por causa dessa proteção. Garantia, né? E isso é bom para o consumidor, isso é bom ressaltar. Sim. Por que é bom para o consumidor? Porque se Deus o livre, você compra esse carro, bate esse carro e perde ele, você vai, além de ficar sem o carro, você vai ter que pagar o financiamento. A dívida toda. Entendeu? Né? Se você tem um seguro, carro, né? se alguém rouba, exatamente. Pelo menos se você tem um seguro, o seguro quita o seu empréstimo, quita nessas possibilidades. Você está desimpedido por uma nova. Exatamente. Fazemos então uma pausa, né? E a gente retorna com o tema que está bastante empolgante, mais dúvidas do Procon. Obrigado. Imagina. A gente volta já. Uma mãe reconhece na outra as dúvidas e as primeiras conquistas, as noites mal dormidas, as histórias contadas mais de 1000 vezes. Uma mãe reconhece na outra sentimentos que não cabem no peito e o poder que só as mães têm, o poder da doação. Se você pode, doe leite materno. Um pouco do que você doa é tudo para quem precisa. Visita ao presidente. Estamos de volta no Presidente Convida, hoje com a Daniela, nossa diretora, coordenadora do Procon, né? Trazendo para nós aqui informações valiosas para aumentar o nosso conhecimento e para vocês aí que estão assistindo a TV Câmara no canal 61.3, no canal 7, no canal 12 da TV a cabo. Dani, nós estávamos conversando, né, diversos assuntos e agora vamos falar um pouquinho sobre produtos, qualidade de produto, garantia de um produto quando o consumidor vai até um determinado estabelecimento comercial, faz a sua aquisição, o bem pode custar pouco, muito ou bastante, não importa, eu imagino, né? Mas ele tem que levar para casa algo de qualidade, algo que, exatamente, né, resistente. E caso isso não aconteça, quais são os direitos que ele tem de uma troca, o prazo dessa troca, essa garantia que ele tem, pode trocar o produto, que isso é meio duvidoso na cabeça de algumas pessoas, né? Eu compro uma televisão, é o sonho, uma televisão de 48 polegadas, coloco lá. Aí dali 3, 4 dias vou ligar, ela não liga. Aí eu vou lá, na minha imaginação de consumidor, eles vão me dar uma TV nova. Pois é. Mas aí fala, não, você tem que procurar... Então explica um pouquinho para quem está assistindo essa relação, né, do consumidor com a qualidade e a garantia dele. Tá certo, ótima pergunta, porque realmente isso acaba gerando bastante dúvida, porque a nossa sensação como pessoa eu acabei de comprar um negócio, eu quero que você me dê um novo. Mas, infelizmente, não é bem assim que acontece na nossa legislação, tá? Primeira dica que a gente dá para o consumidor, tudo que a empresa te prometer, porque na hora que você vai lá comprar, é tudo lindo, tudo maravilhoso, eles te atendem super bem. E na hora que você vai reclamar, parece que o mundo virou uma tempestade. Porque aí tudo é difícil, tudo é complicado, nada é na empresa, você tem que ir para não sei aonde, ligar não sei aonde. Então, primeira coisa, na hora da compra, que tudo tá perfeito, peça para o vendedor, peça para a loja, para o caixa, enfim, tudo que te prometeram, documentado. Pede para escrever na nota fiscal, pede para o manual. Cadê o manual do produto? No manual tá com certificado de garantia? Eu preciso do certificado de garantia para saber o que cobre, o que não cobre, né? Hoje a gente tem mania de falar que celular tem 1 ano de garantia. Só que a gente não vai lá ler no manual que, na verdade, o que tem 1 ano de garantia é só o sistema do celular. A bateria, por exemplo, só tem 6 meses. E tá lá escrito no manual. Só que na hora de comprar, ninguém te explica isso. E na hora que... E a gente também não lê manual. Ele imagina que fala, tem 1 ano de garantia. Tem tudo. O produto no Exatamente. Então você vai comprar, por exemplo, hoje carro, tem um monte de fábrica de carro que vende carro com 5 anos de garantia. Perfeito. Só que esses 5 anos é só para quê? Para motor e câmbio. Que, nossa, que é ótimo, ninguém tá falando que é ruim. Mas essas informações ficam lá no manual que a gente não lê. Isso a gente precisa mudar, Valmir. Porque o manual é a nossa instrução, é a forma que a gente vai usar o nosso produto. A gente precisa ler aquilo, ele não é feito como enfeite. Eu sei que é chato, né? Mas a gente precisa ler. E também não adianta, imagina se depois eu chego para reclamar no Procon e tá lá no manual em letras enormes, e aí você fala, mas eu não li. Aí você vai perder seu direito.
porque é um negócio que a empresa te deu para você ler, para você aprender a usar aquilo, e quando a gente não lê, a gente acaba Não te perdendo. interrompendo, então significa que o mau uso por desconhecimento, não ler o manual, o usuário pode acontecer de perder esse direito? Pode. Então eu compro esse vaso e aí falam para mim, olha, você tem que tomar esse cuidado, X, Y, Z no manual, mas eu não li. E aí deu um defeito, eu vou lá reclamar, mas posso não ter sucesso na reclamação. Ó, Valmir, eu vou te dar um exemplo real, é verdadeiro isso. Nós estamos com um caso de um consumidor que, infelizmente, ele perdeu o direito dele à garantia do celular. Tem alguns celulares novos que são resistentes à água. Tá escrito lá na caixinha, resistente à água. Só que aí você vai olhar no manual, o que é ser resistente à água? Lá no manual estava escrito belezinha e o consumidor não viu. Resistente à água eu não posso deixar o celular mais de 30 minutos debaixo d'água. Eu não posso colocar o celular a mais de 1 metro de profundidade. E o mais importante, eu não posso usar os mecanismos do celular debaixo d'água. Sabe para que serve essa resistência? É assim, ó. Um incidente, né? Exatamente. Alguém te jogou numa brincadeira dentro da piscina, você tá pescando, caiu no rio. Isso. Né? Isso. Tá lavando uma louça. Tomei uma chuva. Tá lavando uma louça ali, porque a Vera faz eu lavar a louça toda semana, então tá, e aí molha. Isso aí, Vera, gostei. Mas entendeu? E aí o consumidor, quando a empresa retornou dizendo, mas o celular dele está com sinais de pressão, isso significa que ficou mais tempo dentro da água, por isso que pressionou a carcaça do celular, porque a pressão da água é maior. Sim. Conclusão, ele acabou. Aí ele mesmo falou, poxa, eu não sabia. Eu achei que era prova d'água. Prova d'água poderia. Achei que poderia. E ele foi tirar foto debaixo da piscina, E tava lá escrito que não podia usar os mecanismos do celular debaixo da água. Então, assim... Então, uma excelente recomendação. Leia o manual. Vamos comprar algo, independente do valor... Isso. Lê o manual. Até porque, pra gente poder usar tudo que a gente tem. Eu duvido que você em casa que tá assistindo, tem um monte de aplicativo no seu celular, um monte de coisa no seu celular que você nunca nem abriu. Por quê? Porque a gente não lê o manual e não vai lá ver. Então não adianta a gente ter um celular caríssimo com um monte de coisa e usar só para fazer ligação e ver o Facebook. Perfeito. Entendeu? Então é uma dica legal também e que a gente precisa mudar. Apesar de todo mundo fazer isso, a gente precisa mudar. Mas voltando lá, tendo todo o papel, tendo tudo documentado, você tem por lei, independente do termo de garantia, você tem 90 dias de garantia, 90 dias para reclamar se der algum problema em produtos duráveis. Então, televisão, celular, carro, ar-condicionado, não importa o valor, você disse muito bem, sim, tá? Até aquele carrinho do R$1,99 e o carrão que você compra de 199 mil vai ter exatamente a mesma garantia, tá? Aí, para os produtos que a gente fala que são não duráveis, que são aqueles produtos que acabam rápido, tipo comida, remédio, produtos de cosméticos, que são produtos que a gente consome e já acaba. Aí nós temos 30 dias de garantia por lei, tá? Porém, nós temos que lembrar que nesses produtos a gente tem prazo de validade. Então, os 30 dias só vai começar a contar depois que acabou o prazo de validade. Né? Então, eu fui usar... Lógico que eu não posso usar depois que venceu, gente. Mas eu estou usando dentro daquele dia que ia vencer. Eu ia vencer hoje. Posso usar hoje? Posso. E aí, hoje, eu uso o produto, eu me alimento e passo mal. Eu tenho 30 dias para reclamar desse problema que eu tive hoje, tá? Nessa reclamação, e aí entra o nosso querido problema de não trocar na hora. O fornecedor, gente, a empresa tem 30 dias para resolver o problema. Eles podem mandar para uma análise, pode investigar. Exatamente, né? Exatamente. Ele vai poder mandar... Por isso que fala, manda para assistência técnica. Perfeito, para poder fazer... A análise do que aconteceu. E às vezes para arrumar, porque dá para arrumar. Tem produtos que eu consigo arrumar, eu tenho que arrumar com peças novas e originais. É lógico, eu não vou ficar com produto remendado, gente. Você vai ficar com produto novinho. Por quê? A peça que tá colocando no teu produto tem que ser novo. Original, né? E tem que dar um documento para você que a gente chama de ordem de serviço. Esse documento tem que ser devolvido para você com o produto. Ó, foi feito X, Y, Z no seu produto. Você vai estar lá documentado que nessa data trocou tal peça, entendeu? Aí, dentro desse prazo de 30 dias, ele pode resolver seu problema. Se ele não resolver, aí sim, você pode ir no Procon, você pode pedir o dinheiro de volta corrigido,
com correção monetária desde a data que você pagou. Você pode pedir um produto novo ou você pode pedir o abatimento do valor. Por exemplo, se você ainda está pagando um serviço que você fez, você contratou um pintor para ir na sua casa, você ainda está pagando o serviço, mas tem lá uma bolha aparecendo numa parede, você desconta daquilo que você ainda está pagando, que a gente chama de abatimento. Se caso o profissional não fizer não a resolver manutenção, nos 30 dias, Entendi. exatamente. Porque o serviço é a mesma coisa. Agora, uma questão também que eu considero importante, é a questão do descontentamento. Eu compro um produto e com aquela expectativa. Chego em casa, aquilo não atendeu a minha expectativa. A lei favorece quantos dias eu tenho para desfazer o negócio. Então, Valmer, é muito complicado essa questão do gosto, porque é muito subjetivo. Sim. O descontentamento é o que a gente chama... Eu usei, às vezes, o termo errado, né? O Arrependimento. Melhorou. Isso. Melhorou. E é o termo que a lei, assim, como é que eu faço para me arrepender? Ah, sei lá, eu comprei no impulso. Vamos supor que sejamos até assim, para ilustrar, um arrependimento financeiro. Também, lógico. Eu vou lá. Pensei bem nas parcelas, eu vou lá no impulso Isso. e compro uma coisa, e aquilo, agora que eu cheguei em casa, minha esposa fala para mim, mas Valmir, e aquela nossa outra conta? Puxa, Isso. é mesmo, né? Exatamente. Eu tenho o direito de devolver? Não tenho esse direito. Tem, porém, nós temos uma única possibilidade, uma única restrição, na verdade, é que toda vez que você vai se arrepender de uma compra, para poder fazer isso, você precisa ter comprado fora da loja, fora do estabelecimento comercial. Então, o que acontece? Nossa. Eu só vou poder me arrepender de uma compra se eu comprar por telefone, pela internet, pela televisão, ou se não naqueles vendedores de porta em porta. Não é vendedora de catálogo, sabe? Pra gente não falar mais, mas enfim, catálogo. Tá. E aí a pessoa vai até a tua casa, e não você que vai até o comércio. Não é você que vai até a loja. Se você comprar dentro da loja, Valmir, aí não tem jeito. A compra que eu me desloco até o local, escolhi, comprei, finalizei. Não tem como voltar atrás. Não tem como voltar atrás. Esse não tem direito de arrependimento, porque assim, teoricamente... Agora, o comerciante pode ou ele deve trocar por outra coisa. Isso pode acontecer? Pode, mas ele não é obrigado. Não é obrigado. Tá? Não, até presente, Valmir. Ninguém é obrigado, empresa nenhuma então, é obrigada a trocar eu ia chegar presente. lá, porque às vezes a gente vai numa loja e tá lá assim, não fazemos troca ao sábado. É um direito que a loja deve ter. Sem problema nenhum, desde que ela avise. Segundo, não trocamos mercadoria de promoção. Desde que ela avise, sem problema. Agora, e a questão da troca mesmo. Eu fui lá na loja, eu fui, comprei, era o seu aniversário. Eu dei para você o presente de aniversário, só que eu errei no modelo, né? Isso. Eu comprei G, mas você emagreceu, né? Então é M, então você vai lá Gostei trocar. já dessa parte, que fique registrado que ele falou que eu emagreci. E aí você tem em tese, tem esse direito ou a loja tem o poder também de falar, olha, não vou trocar? Tem, porque assim, a nossa legislação, o nosso Código de Defesa do Consumidor só obriga a troca naquele caso dos 30 dias. Quando der defeito e a empresa não resolver em 30 dias, aí é obrigada a trocar. Tá. Do contrário, ela não tem obrigação legal. Mas porém, o relacionamento consumidor e exatamente. empresa... Nós temos que estabelecer o seguinte, desde que a empresa resolveu trocar presentes, faz uma etiquetinha na tua empresa e coloca lá que você foi presenteado tal e que você tem tal tempo para trocar e que você só pode trocar por tal produto. Enfim, deixa informação para o teu cliente, trata o seu cliente bem, né? Preserve o nome da sua empresa. Quanto mais informações claras você der para o seu cliente, mais o seu cliente vai se sentir seguro dentro da sua empresa. Então, o seu cliente é um patrimônio muito importante. Então, tratar ele, né, com informações, isso é muito bom. Vamos alavancar a audiência agora. Agora o Ibope vai Maria, passar agora a Bandeirante, a Globo e a SBT. Combustível. Né? Problema. Aí o comerciante dos postos tem uma tabela de preço, tem livre comércio, são todos meio que parecidinhos, né? Pouca diferença, e aí o consumidor fica sem muita opção, né? O que o Procon pensa sobre essa questão de preços iguais na maioria dos postos aqui em Assis? Valmir, o tabelamento de preços é considerado prática abusiva pelo Código de Defesa do Consumidor.
Porém, nós temos um problema muito grande. Para configurar o tabelamento, inclusive isso já é até decisão dos superiores tribunais, para configurar o tabelamento precisa ser exatamente o mesmo valor. E o que está acontecendo nos postos de combustível? Nós temos 3 casas depois do número principal. Os decimais. Exatamente. Então, vou dar o exemplo para ficar claro, Claro. tá? Nós temos lá R$ 2,99 o álcool, vai? E no outro posto, R$ 2,99,8. E no outro posto, R$ 2,98. Enfim, como eu tenho essas decimais diferenciadas, eu não consigo caracterizar o tabelamento. Esse é o problema. Que, na minha singela opinião, é uma forma de tentar burlar a legislação. Porque o que o consumidor enxerga? R$ 2,99. O consumidor não enxerga depois disso. Nós não enxergamos. Eu não enxergo. Você chega lá para pôr no posto, você pergunta quanto é que tá? 2,998. Não, é 2,99. Ou Malemar 3, porque você já arredonda para mais, porque já sabe que a burdoada vai ser grande. Sim. Entendeu? Então você já arredonda para mais. Mas enfim, esse tabelamento é considerado prática abusiva, é passível de multa. O PROCON sempre faz pesquisas de preço para ver se a gente consegue. Né? Isso. Para ver se a gente consegue até informar o consumidor de qual está mais barato, da onde está melhor, melhor para você adquirir, as formas de pagamento, para tentar evitar esse tipo de situação. E a gente ainda, essa pesquisa, a gente vai fazer agora, né, agora nesse mês de junho. Eu ia perguntar, vocês fazem ela sistematicamente, uma vez por mês, ou não necessariamente? Não necessariamente. Quando Às a gente tem pode pedido... fazer 2 vezes no mês, ou passar um mês sem fazer. Exatamente. E a ligação do PROCON com outros órgãos, para ver a qualidade? Vocês costumam fazer essa parceria? Sim. Com... Nós temos uma operação, chama Operação de Olho na Bomba, certo. Onde o PROCON, inclusive, isso é federal, né? No Brasil inteiro, todos os PROCONs. Aí avalia, inclusive, a qualidade do produto, né? Exatamente. Porque a gente sabe que a gasolina tem, por lei, uma porcentagem de álcool que pode ser misturado. Então, acho que de olho na bomba exatamente para isso. Para ver a qualidade, para ver se tem informações de preço, para ver se o valor... Porque, na verdade, a operação, ela é até uma requisição, não é nem do PROCON, é do Ministério Público Federal. O Ministério Público Federal fez essa campanha e até hoje ela existe. Já veio aqui em Assis, inclusive, a gente já teve essa fiscalização em Assis. É PROCON, IPEM, Receita Federal e o Ministério Público Federal, com a ajuda da polícia, com o auxílio da polícia. O PROCON de Assis tem reclamação na prática agora, 2017, de pessoas que foram reclamar da qualidade do produto? Que vai lá num posto X, isso, e aí, PROCON, eu vim aqui reclamar porque tinha água no meu álcool. Não, nenhuma. Até porque nós temos... Ninguém reclamou esse ano de qualidade de combustível. De qualidade não, mas por quê? Nós temos um problema sério, nós brasileiros. A gente não guarda papel. E para eu poder fazer um registro de uma reclamação e até abrir um processo na justiça, se for o caso, eu preciso do comprovante que eu enchi naquele posto. Perfeito. Entendeu? É uma outra dica, né? A gente tem que... Isso, é muito dica, importante, né, gente. Pessoas. Se até não quiser colocar o CPF, né, por causa da nota não tem fiscal problema, paulista, não precisa né? colocar CPF, não precisa nada. Mas pegue o comprovante, da né? data que você... Como é que você vai chegar lá e falar, enchi em tal posto? Mas qualquer juiz vai pedir isso não é nem PROCON. Você não pode chegar falando que encheu num posto, até porque pode ser mentira. Sim. Pode ser enfim, né? Na verdade, você precisa de um documento e isso é para tudo, tá? Uma dica importante. Todo e qualquer documento fiscal, contratos, conta de água, luz, telefone, guarda, gente, por 5 anos. 5 anos. 5 anos. Guarda por 5 anos. Ah, mas tem empresa que manda aquela cartinha isso, anual. Eu ia falar. Tem. Todos os serviços essenciais são obrigatórios, equivale. Aquilo lá não precisa guardar. Não. Se tiver anual de quitação, é uma declaração, chama assim, declaração anual de quitação de débito. Se você receber essa quitação anual, não tem problema, aí você pode jogar as outras fora. Mas você precisa ter, se você não recebeu, você pode pedir para a empresa, que a empresa é obrigada a dar, ou guarda esses últimos 5 anos. Até porque isso não é só consumidor, não. Se você tiver um problema na receita, se tiver um problema no posto fiscal, você tem comprovação de tudo aquilo que você pagou, que você comprou, que você declarou, que você não declarou, entendeu? Isso é muito importante. Uma dica importante, Valmir, da qualidade do combustível, gente, hoje existe um teste que é até a ANP que obriga os postos a fazerem. A ANP é a Agência Nacional de Petróleo. É um teste chamado teste de proveta. Todos os postos são obrigados a ter esse teste
e mais, são obrigados a fazer esse teste na frente do consumidor. Quantas vezes for preciso. Quantas vezes for necessário. Se você for lá abastecer e eu pedir, quero que faça o teste para eu ver. Se daqui 15 minutos outra pessoa Exatamente, pedir... E aí, nesse teste, gente, Proveta é um tubo que parece aqueles negócios de química da escola, Sim. sabe? Um tubo de laboratório. Nesse tubo vai estar escrito assim, ó, álcool, água, gasolina. E quando eles colocam um produto lá dentro, é tudo dividido. Se passar daqueles índices que tá no tubo, você não precisa entender do teste, vai dar para ver. Se passar daqueles índices, é porque tá adulterado. E aí você não abastece e faz a denúncia. Tá, mas aí vamos falar agora como policial um pouquinho, né? O tirocínio policial. Se está adulterado, provavelmente eles vão arrumar uma desculpa para não fazer. Concorda comigo? Exatamente. A nossa proveta quebrou. Então já vai embora. Não tem o químico para colocar. Quer dizer, então o consumidor, se não quiserem fazer, se negar, abasteça em outro posto. Exatamente. Porque aquele posto provavelmente... Não, né? Ou provavelmente, ninguém está fazendo uma acusação leviana. Mas então que o funcionário fala, olha, senhor, me desculpe, mas meu teste de proveta está aqui, o senhor pode voltar amanhã? Se ele se dispõe a fazer em outro dia, se ele dispõe... Aí ele está mostrando boa fé. Sim. Entendeu? E lá, todos os postos de combustível, gente, todos, tem que ter uma plaquinha. E por que não é divulgado isso? Então, na verdade, assim, não é divulgado pelos amplamente, né? Porque eu acho que não é interessante para eles, porque todos os sites do Procon têm essa divulgação, entendeu? No site da ANP tem essa divulgação, os postos que talvez não falam tanto isso. Sim, mas pode gerar, vai gerar mais trabalho, né? Demanda, vai gerar mais trabalho, às vezes até confusão em horário de pico. gera uma melhoria, né? Credibilidade para a empresa. Né? Credibilidade é tudo. Os meus amigos falando, olha, eu fui lá, fizeram um teste para mim lá e o produto lá é bom. É isso que a gente tenta passar para o pessoal dos postos, né? Que, na verdade, quando você faz um teste para ver, não é que o consumidor está desconfiando da sua boa-fé ou da qualidade do seu produto. Na verdade, pensa isso de outra forma. Olha o outro lado da moeda. Você vai estar fazendo uma propaganda de graça. Entendeu? Aquele cliente vai sair falando bem da sua empresa para várias pessoas. Isso é uma propaganda boa para a empresa. Então, além disso, gente, todos os postos eles têm que ter o 0800 da ANP, que é da Agência Nacional, e do Procon, fixado num lugar visível para o consumidor. Perfeito. Então, se eventualmente acontecer um problema, vocês podem ligar no 0800 do Procon ou da ANP. E, em último caso, Valmir, a gente fala que não gosta muito de dar trabalho para vocês, mas em último caso você pode ligar no 190 porque a adulteração de combustível é crime. Perfeito. Então, ainda existe essa possibilidade. Daniela, nos nossos caracteres ficou constando, mas o telefone do Procon aqui de Assis? 0800 770 3633. 0800 770 3633. Local? Rua Benjamin Constante, número 33, é no piso térreo, sala 8. Horário? O horário nós estamos lá das 8 até as 11 da manhã, depois a gente fecha para o almoço, mas volta da 1 até as 4 da tarde. O efetivo hoje é suficiente ou seria melhor se você tivesse mais pessoas trabalhando? Nós estamos crescendo para isso, nós estamos crescendo para isso. A expectativa são mais atendentes. Para poder ampliar a fiscalização, exatamente. ampliar até porque eu voltei para o Procon, eu trabalhei um tempo, né, mas fiquei afastada até por causa dos estudos e fui fazer mestrado, enfim, na área. Perfeito. Fui me especializar mais ainda, né? Mas agora eu voltei agora no começo do ano, e a ideia é que a gente está trabalhando junto à Prefeitura Municipal, junto à Fundação Procon São Paulo, para aumentar o Procon, para poder atender melhor os consumidores de Assis, o lugar também ser um lugar maior. Mais e visibilidade, mais fácil acesso. Né? Exatamente, essa é a nossa pretensão. Eu gostaria de deixar a Câmara Municipal à disposição, né, do Procon, né? Eu sei que a recíproca é verdadeira. Exatamente, né? Estamos à disposição. Para outros assuntos, outros bate-papos como esse, já fica de antemão feito o convite para que não fique muito longe a nossa complementação. Eu agradeço bastante a sua vinda aqui. As suas considerações finais, então. Agradeço a todos, agradeço a equipe da Câmara Municipal, agradeço a todos os vereadores que sempre disponibilizaram as portas da Câmara para o Procon, né, para que a gente pudesse trabalhar para o cidadão assisense, isso é muito importante, e me coloco à disposição para qualquer dúvida, para qualquer orientação da casa e principalmente dos nossos munícipes. Muito obrigado. Aqui um forte abraço do presidente, Valmir Dionísio, gabinetes de portas abertas, de segunda a sexta-feira, rede social,
Valmir Dionísio no Facebook, e-mail valmirdionisio@câmaraassis.sp.gov.br. Deus abençoe a todos. Obrigado à equipe. Obrigado, Márcio, Thiago, toda a equipe da técnica. Deus abençoe a todos vocês. Visita ao presidente.